capítulo 3, nós vamos ler dos versos 10 ao 13. Livro de Esdras, do escriba Esdras, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 10 ao 13. Eu peço que seja isso, não, na RA, por gentileza, Almeida Revista Atualizada. Deus vai mudar histórias aqui hoje. Só que você precisa estar ligado para não perder nada do que o altar tem para a sua vida. Eu quero ministrar nesta noite uma mensagem com o seguinte tema: a glória da última casa será maior. A glória da última casa será maior. Está escrito: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeça de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam até de longe. E você diz amém por esta palavra. Redobre a sua atenção. Deus é especialista em lidar com ruínas. As ruínas fala de algo que foi destruído. Os destroços de uma ruína revela que um dia algo esteve de pé. As ruínas revelam que um dia algo funcionava, mas não funciona mais. Obrigado, filho. O povo de Israel foi um povo que teve que aprender a lidar com as ruínas.
não só uma vez, mas diversas vezes. Pois diversas vezes Israel foi destruída. Por diversas vezes os inimigos destruíram Jerusalém. Então foi um povo que teve que aprender a lidar com ruínas. O texto que nós acabamos de ler tem todo um contexto histórico. Quem está nos narrando é o escriba Esdras. O povo de Israel passou um longo período no cativeiro babilônico. Aproximadamente 70 anos, o povo ficou cativo, prisioneiro. 70 anos longe de sua pátria. 70 anos longe do solo sagrado. 70 anos longe do templo. Aquele templo magnífico. Aliás, o primeiro templo de Jerusalém, construído por Salomão, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não era qualquer templo. Não era qualquer casa dedicada a um Deus. Só para que você entenda, o templo não foi construído em um lugar porque um homem teve vontade de construir naquele lugar. Embora a construção do templo nasceu de um desejo no coração de um homem chamado Davi. Porém, quando nasce o desejo de construir uma casa para Deus, Deus disse a Davi: você não vai construir, mas seu filho vai. Então, quando chegou o grande dia de iniciar esse grande projeto, que era a construção do primeiro templo, Salomão, ele não foi ali em um lugar e simplesmente disse: eu vou construir aqui porque vai ficar legal. Não. Aquele templo foi construído onde Deus disse que era para construir. Foi o Eterno. Foi Adonai Elohim que disse: é para construir aqui. Jerusalém, a cidade santa, aonde foi levantado o templo foi levantado sobre o monte Moriá. E aquele lugar ali, aonde foi construído o templo, também era chamado de Eira. Só para que você entenda, os altos dos montes era o lugar aonde se separava o trigo do joio. Por quê? Porque quando eles colhiam o trigo, eles também colhiam o joio, porque o joio crescia com o trigo. Não tinha como na hora de colher ficar separando. Então colhia tudo. E eles então pegava o trigo misturado com o joio
E eles prensava, batia, para que o trigo fosse extraído, a semente do trigo. Só que ainda continuava misturado com joio. Joio não presta para nada. O trigo serve para muita coisa. Então eles iam para o alto do monte, onde era feito todo esse processo, e eles pegavam uma pá, colocava a pá e jogava para cima. Era o momento da separação. Pergunta por quê? Porque no alto da montanha ventava muito. Então quando eles jogavam para cima, o vento batia. E quando o vento batia, o joio, ele era leve. Por quê? Porque o joio não produzia nada. Ele era oco, leve. Já o trigo era mais pesado. Por quê? Porque produzia, não era oco. Então quando jogava para cima, o vento batia, e aquilo que o vento levava era o que não prestava, era o joio. Agora o que permanecia, era trigo. É por isso que a Bíblia diz, o Eterno diz: a minha pá já está pronta. Olha para essa pessoa e diga assim: o que permanece é trigo, o que o vento leva é joio. Presta atenção. Aí justamente naquele lugar onde se fazia isso, foi onde Deus disse assim, ó, é aí, pode fazer a casa aí, ó. Por quê? Porque ali era a casa de Deus, morada do Altíssimo, lugar da adoração, o centro do louvor. É justamente nesse lugar que Deus separa quem é e quem não é. É justamente diante da presença de Deus que se revela o que permanece e o que não permanece. A presença de Deus revela quem está oco e quem está cheio. Vou repetir. A presença de Deus revela quem está oco e quem está cheio. Dá uma olhada para o lado, vê se está oco. Agora, se tiver cheio, está adorando, está glorificando, está exaltando. Se está cheio, está louvando. Durante muitos anos, aquele templo, aquela casa magnífica, esteve de pé. Só que quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro, os inimigos destruiu ela. O inimigo acabou, arrancou os utensílios, tirou todo o ouro, derrubou as paredes. E o que sobrou? Olha para cá, presta atenção. O que sobrou foi apenas ruína.
de uma casa que um dia esteve de pé, de uma casa ponto de encontro de todos os povos. Só que agora são apenas diga comigo, são apenas destroços. Aí o livro de Esdras vai começar a narrar o retorno do povo de Israel do cativeiro. Por quê? Porque agora o governo persa, o reino dos persas, vence os babilônicos. E quem é o rei da Pérsia? Ciro. É por isso que o profeta Isaías vai falar a respeito dele, inspirado por Deus, dizendo: meu ungido Ciro, a quem tomo pela mão. Deus agora vai usar um rei pagão, de uma nação pagã, para libertar o povo. Para quem não sabe, Ciro, no tempo antigo, ele foi uma espécie de Messias para o povo. Por quê? Porque ele libertou o povo da mão opressora do inimigo e permitiu que o povo voltasse para a sua terra e reconstruísse o seu templo. E aí, quando nós lemos o capítulo 1 do livro de Esdras, começa falando deste grande líder chamado Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, que foi um dos profetas que também profetizou, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Alguém fora totalmente da genealogia ou dos descendentes de Israel está reconhecendo: eu só cheguei no poder porque o Deus dos céus me permitiu. Aí o verso 3: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ele é o Deus que habita em Ele é o Deus que habita em Então agora o povo liderado por Esdras vai retornar do cativeiro. Uma viagem de aproximadamente 1.600 quilômetros. Só para que você se localize assim geograficamente, você que entende um pouquinho dessa questão geográfica. Quem já ouviu falar do Irã? Irã. Quem já ouviu falar do Irã? Quem já? Esses tempos atrás eles lançaram alguns mísseis teleguiados, mandaram até drones, que viajaram mais de 1.000 quilômetros para atingir Israel. O Irã é essa antiga Pérsia. Você tem que entender que Irã não é povos árabes, são povos persas. Quem está entendendo isso aqui? Ok.
Só que aqui, nesse tempo, havia uma boa relação entre eles. E Deus estava usando o líder da Pérsia. Porque Deus é assim, Ele usa quem quer, quando quer, a hora que quer. E Deus, quando quer abençoar o seu povo, Ele usa até o inimigo. Quem está entendendo isso aqui? Não se assuste se a bênção vir da onde você menos imagina. Eu vou repetir. Não se assusta se a bênção vir de quem você menos imagina. Deus usa quem? Pronto. Esdras agora, ele vem com o povo. Só que quando o povo chega em Jerusalém, o que eles encontram? Apenas destroços. Uma cidade arruinada. Neemias também vai narrar e vai dizer que os muros estavam caídos, as portas queimadas. Então presta atenção. Eles não apenas destruiu a cidade, eles destruiu o templo. O povo agora vai ter que lidar com as ruínas. O povo precisa agora lidar com as ruínas. E aquelas ruínas, elas têm memória. Imagina aquele povo que um dia foi arrancado, crianças ainda, adolescentes que foram arrancados de suas casas, agora está voltando com 70 anos de idade. Eles olham a cidade toda destruída. Você consegue imaginar o que passava na cabeça deles? Um dia isso aqui estava de pé. Um dia esse muro estava de pé. Um dia essa casa magnífica, a casa de Deus, estava de pé. Talvez você está vivendo isso. Talvez ultimamente você está tendo que lidar com as ruínas. Um dia muita coisa esteve de pé na sua vida e hoje são apenas destroços. E de vez em quando você se pega chorando quando você abre alguns álbuns de foto. Vem lembranças. O que fazer quando tudo são apenas ruínas? O que fazer? Olha para essa pessoa, porque agora eu começo a ministrar. Já falei o contexto histórico para vocês, ok? Ok? Eu posso entrar na mensagem agora, profética? Olha para essa pessoa, pergunta para ele, pergunta para ela assim: o que fazer quando tudo se torna ruínas? Pergunta para essa pessoa. O texto em que nós lemos diz que o povo de Israel, eles começaram a lançar os alicerces da casa novamente. Ah não, peraí. Olha para mim, olha para mim. Eles começaram a lançar os alicerces. No meio das ruínas, eles começaram o projeto. E qual é o projeto? O projeto da segunda casa. O projeto da segunda casa. Alguém está falando assim, mas são ruínas. Outros estão chorando, sentado em meio aos destroços e dizendo: um dia estava de pé.
Os meus pais louvavam o nome do Eterno neste lugar, e hoje são apenas ruínas. Mas enquanto tem alguns chorando, outros estão limpando as cinzas daquelas pedras, estão organizando, e outros já estão abrindo o alicerce, e outros já estão lançando o alicerce novamente. Por quê? Porque diante das ruínas, um chora, outros reagem. Vou repetir. Diante dos destroços de algo que um dia funcionou e não funciona mais, diante das ruínas de algo que um dia esteve de pé e hoje não está mais, uns vão se lamentar e outros vão reagir. E os que reagem são aqueles que lançam o alicerce, são aqueles que querem ver de pé novamente aquilo que está caído, são aqueles que não se contentam em apenas ficar olhando para os destroços, mas eles reagem, faz alguma coisa. Por quê? Porque se um dia esteve uma casa aqui edificada e hoje não tem mais, então nós vamos fazer alguma coisa para que esta casa fique de pé novamente. Nós não vamos ficar aqui se lamentando. O céu está falando com alguém aqui. Você precisa decidir: ou você vai continuar se lamentando, olhando para os destroços da sua vida, ou você vai reagir. Olha para essa pessoa e diga assim: reaja! Não dá para ficar se lamentando o tempo todo. Não dá para passar os meses, anos se lamentando. Você vai ficar se lamentando até quando? Se lamentando por causa daquilo que foi arruinado, e talvez foi sua família, seu casamento. Talvez a vida seguiu para alguns e você ficou aí estagnado, estagnada. Eles começaram a lançar os alicerces. Sabe o que é incrível? É que quando eles começam a lançar o alicerce, não tinha nem 1 metro de parede. E a Bíblia diz que eles começaram a louvar ao Senhor. Não estava nem pronta ainda a casa, não estava nem levantada ainda, mas eles já estavam louvando. Não estava pronta, eles não estavam vendo ela pronta, mas eles já estavam louvando como se já estivesse. Sabe o que o céu está mandando dizer para alguém aqui? Comece a adorar a Deus em meio às ruínas. Não espere estar pronto. Não espere estar pronta. Porque tem gente que é assim. Ele precisa de motivos para adorar a Deus. Pastor, eu preciso de motivos para adorar a Deus. Para de respirar. Coloca a cabeça debaixo da água e fica lá 10 minutos. E tenta respirar lá. Se o ar que infla seus pulmões não for motivo para adorar a Deus, quais outros motivos você precisa para louvá-lo? Porque o salmista disse: todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor.
Eu não vou louvar. Fica tranquilo, a Bíblia diz que quando você não clamar, as pedras clamarão. Não deixe que as pedras clamem no teu lugar. Não deixe que os passarinhos louvem a Deus no teu lugar. Você é uma criação perfeita do Deus Altíssimo. Mas eu preciso de um motivo. Vai em um hospital do câncer. Talvez lá você vai ter motivos. Entra num hospital em uma ala de queimados. Talvez você vai ter motivos. Vai ali, não precisa ir muito longe não. Vai ali no regional, na ala da oncologia infantil. Se eu não me engano é 5º andar. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim: ei, está precisando de motivo para adorar a Deus? Jó vai nos ensinar uma lição tão preciosa. Quando a mulher dele chega e olha para ele ali se coçando as suas feridas no meio das cinzas, depois de perder tudo, e ela disse: ainda temes a Deus? Nega o seu Deus e morre. Ele olha para ela e diz: tu falas como uma louca. Recebestes o bem de Deus e não quer receber o mal? Nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles estão adorando a Deus no meio das ruínas. Eles estão, a cada tijolo que eles estão colocando naquele alicerce, é motivo para adorar a Deus. E a Bíblia diz que eles adoraram a Deus ao ponto do som da adoração ser escutado de longe. E presta atenção, sabe quem está escutando o som da adoração deles? Pergunte quem? Pergunta mais empolgada. Eu estou tão empolgado pregando. Pergunte quem? Os inimigos. Aqueles que não queria que ele se levantasse. Aqueles que não queria que eles levantassem aquela casa novamente. Aqueles que não queriam que eles recomeçassem a vida deles. Aqueles que se contentavam, e a felicidade deles era ver aquele povo em ruínas. Por quê? Porque sempre vai ter alguém semelhante a estes inimigos que quer ver você nas ruínas. Tem pessoas que a alegria dela é ver você arruinado. Tem pessoas que a alegria dela, o prazer dela é ver a sua família arruinada, seu casamento arruinado, seus filhos arruinados, seu emprego, seu trabalho, sua empresa arruinada. A alegria de algumas pessoas é olhar para você e ver você caído, e ver você no chão. A alegria de algumas pessoas é ver você destruído, destruída. Só que enquanto aquele povo, os povos inimigos estão desejando o mal, querendo que eles fiquem na ruína, de repente, eles começam a escutar um som vindo de Jerusalém.
e não é som de choro. Por quê? Porque a Bíblia diz que os anciões, aqueles mais idosos, que viu a primeira casa, que viu o primeiro templo, quando olhou para aquelas ruínas e viu eles levantando, a Bíblia diz que eles começaram a chorar, chorar, chorar. Mas quando eles começaram a chorar, e está tudo bem eles chorarem, por quê? Porque eles estão revivendo ali muitas lembranças. Quando eles começaram a chorar, a Bíblia diz que os demais começaram a cantar, começaram a louvar. Pergunte para quê? Para que o som da adoração cobrisse o som do lamento. É mais ou menos assim: os inimigos não podem nos escutar chorando. Os inimigos não podem ficar ouvindo o nosso lamento. Por quê? Porque isso vai dar prazer na alma deles. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos cantar, nós vamos louvar. Mas nós não vamos cantar uma música triste. Não, nós vamos cantar uma música alegre. Vai ser gritos de alegria. Vai ser gritos de alegria. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Pergunte o quê? Confundindo o inimigo. Porque o inimigo está olhando e falando assim: agora chora, agora vai berrar, agora vai rolar no chão, agora vai, não, agora. Mas de repente, quando o inimigo está esperando a voz do choro, o que começa a vir de Jerusalém, o texto vai dizer qual foi a música que eles cantou. O texto vai dizer, nós lemos no capítulo 3, do verso 10 ao 13. O texto diz: cantavam alternadamente, cantavam louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Que maravilhoso! O escriba Esdras fez questão de colocar qual foi a música que eles cantaram. E a música que eles cantaram foi isso aqui, ó: Ele é bom, Adonai é bom, Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Oh, eles estão olhando para a ruína e dizendo: Deus é bom. E quando o inimigo está esperando eles começarem a chorar, se lamentar, eles começam a escutar, vindo de Jerusalém, aquelas palavras: Deus é bom. Você pode olhar para esta situação difícil que você está vivendo e começar a cantar: Deus é bom, Deus é bom. O filho está chegando em casa drogado, olha para ele e diga: Deus é bom. O marido está chegando em casa trançando as pernas de bêbado, você vai olhar e dizer: Deus é bom. Recebeu uma ligação dizendo que o seu currículo não foi aceito, Deus é bom. Abadá, é o médico olhando para o seu exame dizendo: olha, é difícil aqui, viu? E você olhar para a cara do médico e dizer: Deus é bom. Estou sentindo a presença desse Deus. Eu estou sentindo. Será que tem mais 2 ou 3 que também estão sentindo? Se tiver 2, 3 ou 4 vai pegar fogo isso aqui. Será que tem mais alguém sentindo a presença dele aqui? Deus é bom.
Sabe o que o céu está mandando dizer para alguém aqui? Começa a confundir seus inimigos. O seu inimigo está esperando você colocar aquela indiretinha lá que você vive colocando. Por quê? Porque você precisa mostrar para as pessoas que você não está bem. Você precisa mostrar para as pessoas. E na verdade você tem um alvo direcionado. Está na hora de parar de lamber as feridas, filha. Quem lambe ferida não vive cura. O que o céu tem para a sua vida é cura. Está na hora de substituir o fato de você ficar lambendo as feridas e começar a passar azeite para curá-las. Olha para essa pessoa e fala: você vai ficar lambendo as feridas até quando? Ah, mas eu não fui escolhido. Ah, mas eu não fui aceito. Ah, mas eu... Vai ficar quanto tempo nessa daí? O céu tem cura para você. Os adversários, quando percebeu que aquele povo estava reconstruindo a todo vapor, pergunta: o que eles fizeram? Capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha o que os inimigos fizeram. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel, que era o sacerdote, e aos cabeças de famílias, e lhe disseram: deixai-nos edificar convosco. Diga assim: eles estão oferecendo ajuda. Diga assim: ó, mas não se engane, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Segura aí. O adversário começou a oferecer ajuda. O inimigo começou a oferecer ajuda. Só que Zorobabel logo percebeu que a intenção deles não era ajudar. Alguém que tem prazer de ver eles na ruína, agora está oferecendo ajuda? Alguém que tem prazer de ver eles se lamentando, chorando, em cima dos destroços, agora está oferecendo ajuda? Zorobabel percebeu que a intenção era atrapalhar. Deixa eu te falar, tem pessoas que falam: toda ajuda é bem-vinda. Aprenda uma coisa com Deus: nem toda ajuda é bem-vinda. Porque existe alguns tipos de ajuda que mais atrapalha do que de fato ajuda. Você percebeu que algumas pessoas que você permitiu estar perto de você só está atrasando algumas coisas na sua vida? Então presta atenção. Fala que eu estou no meio do sermão. O telefone tocou aí. Olha para cá. A intenção era atrapalhar. A intenção era... Só que olha o que Zorobabel vai fazer. E nós precisamos aprender com ele. Versículo 3. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Sabe o que Zorobabel está fazendo aqui? Pergunte o quê? Ele está nos
ensinando algo muito precioso. Não traga para perto quem um dia tentou te destruir. Eu vou repetir: não traga para perto da sua vida, da sua família, dos seus negócios, dos seus projetos pessoais, quem um dia tentou te destruir. E preste muita atenção, porque Deus vai te dar o discernimento a partir de hoje. Eu vejo Deus dando discernimento para algumas pessoas aqui. Algumas pessoas vão querer estar perto, mas você não vai querer estar perto. Isso é discernimento espiritual. Você não estava naquela roda de conversa onde teu nome foi citado, mas não precisa, porque o seu Deus escutou. Esse desejo de não querer estar perto é o discernimento que Deus está te dando. Olha para essa pessoa que está perto de você, pergunta para ele, pergunta para ela: você está entendendo isso aqui? O céu está dizendo: não dê acesso, não coloca dentro da tua casa. Chegou lá na tua empresa, não chama para dentro do teu escritório. Alguém vai falar assim: pastor, mas isso é ser cristão? Desde quando ser cristão é ser otário? Será que você não aprendeu da primeira vez, não, filho? Vai ter que repetir quantas vezes? Você vai ter que se decepcionar quantas vezes? Você vai ter que se frustrar com algumas pessoas quantas vezes? Agora você pode olhar para essa pessoa e falar assim: agora você entendeu, né? Sabe o que Zorobabel falou? Sozinho nós edificaremos. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes é melhor ir sozinho mesmo. Às vezes é melhor fazer sozinho mesmo. Alguém vai achar que fazer sozinho é desvantagem. É nada. Às vezes fazer sozinho é a maior bênção. Então presta atenção. Olha o verso 4 aí, ó. Olha o verso 4. Porque no verso 4 eles vão revelar o coração deles. E quando é que eles vão revelar o coração deles? Eles revelam o coração deles quando Zorobabel fala não para eles. Deixa eu te falar uma coisa. O não revela muita coisa. Porque os não revelam o que está no coração das pessoas. Porque tem pessoas que estão esperando o seu sim, porque você aprendeu a falar sim para tudo. Mas o dia que você falar não, aí vai revelar o coração. Olha lá, verso 4. Então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Verso 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Peraí.
quem uma hora atrás ofereceu ajuda, agora está alugando pessoas para frustrar o plano deles. Ou isso aqui é bipolaridade ou é falta de caráter. Que mudança tão rápida. Uma hora está aqui, nós queremos adorar seu Deus. Olha, nós queremos ajudar vocês. Uma hora depois, o não que Zorobabel falou, agora eles já estão alugando gente de outros lugares para frustrar o plano deles. Não, vamos continuar aqui. Para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Verso 6. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Quando fala de 3 reinos, de 3 reis, fala do período ou do tempo em que eles ficaram tentando frustrar os planos. Então presta atenção. Aprenda a falar não, sem sentir culpa. Outra coisa, não é. Você sabe o que significa isso? É que o não precisa vir acompanhado de uma justificativa. Porque tem pessoas que ele fica tentando justificar o não dele. Olha, eu não vou porque, olha, sabe a minha sogra? Porque a minha sogra, ela me chamou e não sei o que. Olha, eu não posso fazer porque eu tenho que ir lá no centro da cidade. Eu não sei o que. Não é não. Não posso. Não vou. Não quero. Quem está entendendo? Aí eles revelou o coração deles. Eles estão fazendo de tudo para aquele povo desanimar. A única intenção deles é desanimar o... Deixa eu falar uma coisa para você. A única intenção do inimigo é desanimar você. O inimigo quer ver você desanimado, desanimada, quer ver você para baixo, quer ver você parado. Ele quer que o teu comércio pare. Mas presta atenção. Olha o capítulo 6, versículo 14. Se não der glória, está mal, hein? Os anciões dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandato do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Diga assim: deu tudo certo. Você vai falar assim, depois que eu finalizar a frase, você vai falar: deu tudo certo, ok? Tinha muitos inimigos, tentaram atrapalhar, tentaram frustrar os planos. É isso que vai acontecer a partir de hoje. O inimigo vai tentar atrapalhar, frustrar, mas vai dar tudo certo. Mas a pergunta é: por que deu certo? Porque eles não pararam quando o inimigo queria que eles parassem. Mas o que encorajou eles? O que encorajou eles foram as palavras de Ageu, o profeta, e de Zacarias. As palavras que eles liberaram foi o que motivou eles a continuar.
E quais foram as palavras, pastor? As palavras? Está preparado aí, filho? Quais foram essas palavras, pastor, que fez eles continuar todo vapor? Mesmo quando os inimigos faziam de tudo para eles parar. Ageu capítulo 2, versículo 4 e 8. Ora pois, olha o Ageu, inspirado pelo Espírito de Deus: sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte. Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Oh, alabás. O inimigo fazendo de tudo para eles parar, o inimigo alugando pessoas, chamando outras nações para colocar medo, para fazer eles parar, desanimar. Mas aqui está Ageu. O Ageu está lá em cima de uma pedra, olhando para os homens trabalhando e dizendo: sê forte, diz o Senhor. Não para, trabalha, não para, trabalha, continue. Porque o Senhor está com vocês, o Senhor está com vocês. Aí quando eles ouviam essa palavra, o Senhor está com vocês, o Senhor está com vocês, o Senhor, aí eles iam para cima mesmo, aí eles iam construindo mesmo. Oh, aleluia. Por quê? Porque eles tinham certeza de que Deus estava com eles. Mas não parava aí não. 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não temas, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Oh, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor. Olha o que ele está falando. A glória desta última casa vai ser maior. Continua construindo. A glória deste último projeto vai ser maior. Continua construindo. Vocês estão chorando por causa da primeira casa. Vocês estão se lamentando por causa da primeira casa, por causa da beleza que tinha a primeira casa. Eis que eu vos digo, diz o Senhor, a glória desta última casa aí vai ser muito maior, muito maior. Deixa eu te falar, a próxima fase da tua vida vai ser muito maior. A próxima estação vai ser muito melhor. Então para de chorar pelo que você viveu e começa a se preparar para aquilo que Deus vai permitir você viver. E eu vou profetizar: você vai viver para ver a bondade de Deus na tua vida. Então não chora pelo que foi, se prepare pelo que está vindo. Quem está entendendo isso aqui? Profetiza para essa pessoa e fala assim: a próxima fase vai ser melhor. Aí quando o Ageu parou de profetizar, veio Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9. E ele começa falando assim: alegra-te muito, ó filha de Sião.
exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. Talvez aqui hoje tem alguém que ficou boiando. Pastor, aí vem o rei, montado num jumento. O que ele está querendo dizer? Talvez aquele povo naquele tempo também estava assim. Sabe o que Zacarias está falando? Zacarias está falando assim, ó. O Ageu acabou de profetizar que a glória da última casa vai ser maior. Mas o que vai tornar a glória ser maior? Porque o segundo templo não tinha o ouro que tinha o primeiro templo. Foi construído de forma rústica, sem todos os detalhes, sem as pedras preciosas que Salomão mandou colocar. O que ia fazer esse templo ter uma glória maior? É por isso que o Zacarias está profetizando: alegre-te, filha de Jerusalém. Em outras palavras, ele está falando assim, ó, se anima, mãos à obra, essa casa tem que ficar pronta, ela precisa ficar pronta. Por quê? Porque o rei vem vindo aí. O teu rei vem vindo aí. Só que ele não vai vir numa grande carruagem. Olha para essa pessoa e fala assim: o rei vem vindo aí. Fala assim, ó, mas ele não está. Ele não está numa carruagem. Ele vem vindo montado em um jumentinho. Tá fora aqui do meu esboço, mas projeta aí, filho. Mateus capítulo 21. Estou abrindo aqui minha Bíblia. Quando foi que essa palavra aqui que o Zacarias profetizou se cumpriu? Se cumpriu aqui, ó. Mateus capítulo 21, verso de número 2 a seguir. Se não der glória, ou está mal mesmo, ou está um pouco desviado. Olha Jesus falando: ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Verso 3. E se alguém vos disser alguma coisa, responder-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Verso 5. Ora, volta lá, verso 4. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Verso 6. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes,
e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvore, espalhando pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Oh, aleluia! Tendo Jesus entrado no templo, ele está entrando aonde? Ele está entrando aonde? Ele está entrando no templo que aqueles anciões chorou quando viu construindo. Ele está entrando no templo onde aqueles homens cantaram e louvaram, deram gritos de alegria quando estava construindo. Ele está entrando no templo onde os inimigos fez de tudo para eles não levantar. O inimigo fez de tudo para que eles desanimassem. O inimigo fez de tudo para atrapalhar. Mas os profetas profetizaram dizendo: continua, a glória desta casa vai ser maior. A glória desta casa vai ser maior. Agora é nos revelado porque a glória da casa foi maior. Por quê? Porque por aquelas portas entrou ele, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. É Ele que traz a glória. Lá atrás eles estavam falando: vocês precisam terminar porque vai entrar ele aí. Enquanto são ruínas, não tem como ele entrar. Mas se você for até o final, deixa eu falar para vocês. A glória da última casa foi maior. Porque teve um povo que decidiu reagir. A casa que eles levantaram, eles não viram o rei entrar, porque passou 400 anos. Mas a descendência deles, os descendentes viu o rei entrar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não desistir agora, se você continuar firme no seu propósito, nos seus projetos, você pode desfrutar disso talvez por pouco tempo. Mas aqueles que virão depois de você vai desfrutar da glória. Você só não pode parar agora. Então a pergunta que eu faço para você é essa: e aí? Vai dar atenção para o inimigo? Ou vai continuar edificando? Agora é com você, eu já preguei. Você vai continuar se lamentando em cima dos destroços da tua vida? Você vai ficar até quando olhando para as ruínas e falando: ai, a culpa é do inimigo, a culpa é dos babilônicos, a culpa é... Porque tem gente que é assim. Ele não só se lamenta, mas ele também precisa de um culpado. Geralmente é gente fraca que faz isso. O fraco sempre vai ficar procurando culpados.
Ai, não deu certo por causa do fulano. Ai, não deu certo por causa da ciclana. Ai, eu estou desistindo por causa de não sei quem. Ai, porque que cresce! Vai ficar nesse jardim de infância da vida até quando? É por isso que está todo mundo prosperando e você ficando. É por isso que está todo mundo crescendo e você ficando para trás. Enquanto você ficar procurando culpados, aí eu estou aqui parada, porque o meu líder não me escolheu há um ano atrás. Olha, o líder tem visão de Deus mesmo, hein, para não ter escolhido. Ia colocar um fraco no projeto? Olha para essa pessoa e fala: e aí? Você quer viver uma glória maior? Pergunta. Você vai reagir? Ou você vai ficar se lamentando? Essa palavra falou com você? Então fica de pé comigo.